Olá, alunos e alunas do oitavo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, práticas de leitura e produção textual. Na nossa aula de hoje, nós vamos ter mais uma prática de leitura, hoje de um fragmento de romance infanto-juvenil. Então, de um conhecidíssimo escritor, de romances infanto-juvenil chamado de Antônio Carlos Olivieri. Bem, nesse fragmento de romance, que é intitulado Um Bom Sujeito, é contada a história de um personagem principal, que é o Reinaldo. Quem é Reinaldo? É um garoto que estuda em determinada escola e está decidido a conquistar a Valéria, que é uma colega dele de sala, Então ele está apaixonado por essa garota. Sabendo que ela adora garotos inteligentes, olha só, Reinaldo resolve ter aulas de língua portuguesa com seu amigo Ricardo para chamar a atenção da garota durante a aula. Bem, aqui há alguns questionamentos que eles são feitos geralmente de forma oral para compreendermos, para inserirmos o assunto, para introduzirmos. Então, em sua opinião, essa estratégia vai funcionar? Logicamente que nós só saberemos quando lermos o texto, o fragmento de texto. Conhecer os gostos da pessoa por quem se apaixona e tentar se encaixar nesse padrão é uma boa estratégia para a conquista? Então, são primeiras inferências que levam a algumas reflexões iniciais. Bem, indo para o fragmento de texto propriamente dito, que vocês encontrarão aí no livro didático de vocês, nas páginas 64, vocês estão vendo aí no cantinho, 65 e 66, mas vejamos aqui o que nós temos aqui na 64. Como de costume, eu não vou ler todo o fragmento, certo? Eu vou apenas comentar algumas ações transcorridas na página e a leitura em si fica a cargo dos senhores. Então, aqui ele começa, vocês ao lerem, vocês vão ver que ele começa no fragmento citando que ele passou em torno de umas 5 tardes estudando, estudando justamente com esse amigo dele, Ricardo, no caso o personagem Reinaldo, passa um certo tempo estudando lições com Ricardo, lições de língua portuguesa. E conclui que ele aprendeu direitinho, isso que ele vai explorar mais à frente. Então ele está esperando ansiosamente pela aula de língua portuguesa, o início da aula, alguns dias depois dele ter passado essas horas estudando com seu amigo. Então chega a ocasião, ele está bastante, digamos assim, eufórico, para participar da aula e impressionar a garota, que estava lá também no ambiente. Aqui nós temos outra personagem, que é a personagem Márcia, que é justamente a professora de português da sala deles. Então começa as aulas, ela vai chamando alguns garotos, Então um deles foi lá no quadro e sublinhou uma primeira oração que tinha lá, a oração era: o time da escola venceu os visitantes por 2-0. O garoto foi lá e circulou, ou grifou o sujeito da oração, que no caso é o time da escola. E aí Reinaldo, ele finalmente faz a sua primeira intervenção, para demonstrar conhecimento do assunto. Ele faz a primeira intervenção e começa a falar, aí já estamos aqui na página 65, começa a explicar a aula para os colegas e também com a tentativa de quê? De fazer uma exibição, para a Valéria, e ela gostou, em si do que ouviu. A certo ponto da narrativa, o personagem Eduardo, está mais aqui abaixo, ele tenta, de alguma forma, atrapalhar
o desempenho aqui de Reinaldo. Eduardo é outro coleguinha de sala que supostamente estaria também interessado na colega de sala Valéria. Então, Eduardo tentou, né, combinando com Felipe, que é outro coleguinha de sala, fazer uma pergunta para Reinaldo e ele se embaraçasse, né? No caso aí ele perguntou sobre a classificação do sujeito, né? Em simples ou composto, em um determinado, nessa frase aqui, né? A professora de matemática não veio hoje. Aí ele perguntou se o sujeito era composto ou simples. Bem, e ele responde prontamente, novamente, Reinaldo responde prontamente e é aplaudido até pela sala, a professora dá os parabéns e tal. Bem, e ele continua na sua exposição, inclusive avançando até o quadro negro, né, da sala de aula, e explicando mais uma oração, que é essa oração aqui. Meu irmão e minha prima e a prima de Maria foram ao cinema. Que ele dizendo que essa é a única oração que está lá no quadro que tem um sujeito composto. No caso, porque tem dois núcleos, né? Irmão, né? E prima, né? Então, o sujeito aqui seria meu irmão e a prima de Maria. Bem, e aí, ao final da aula, isso já na página 64, Reinaldo, ao sair, ao tocar o sinal, né? O sinal tocou, né? Conclusão da saída, tá? Ele chega próximo à cadeira de Valéria e faz um pedido ou faz um convite, né? Ele pergunta: não era má ideia um cineminha hoje à tarde? Convidou. E ela, né, diz o seguinte: se a minha mãe deixar, tal, a minha sorriu, tal. Então veja bem, ele provavelmente consegue o objetivo dele, né, que era justamente chamar a atenção da garota, né? E no caminho de volta para casa, Eduardo e Teleco, que é um irmão dele, mais novo, eles vêm resmungando, né? Eduardo vem resmungando porque ele também parece estar interessado em Valéria e foi de alguma forma prejudicado por essa exibição de Reinaldo. Bem, aqui abaixo nós temos uma pequena biografia do escritor Antônio Carlos Olivieri, né? Temos aqui algumas obras que ele escreveu. E mais para o final, nós temos as questões que nós vamos desenvolver, que é justamente sobre o texto. Então, apenas essas três primeiras aqui, a número 1, 2 e 3. Então, pergunta-se o seguinte: as tardes de estudo ajudaram Reinaldo a chamar a atenção de todos os colegas da sala. Na sala de aula, isso é fato, né? Ele dá uma afirmação, chamou a atenção sim. Entretanto, Eduardo não gostou, Eduardo o rival dele, né, da exibição de Reinaldo e utilizou uma estratégia para prejudicá-lo. Que estratégia foi essa? Ao ler mais detalhadamente o texto, vocês encontrarão lá na página 65, lá meado da página 65, essa estratégia utilizada por Eduardo. Aí você vai explicar que estratégia foi essa aqui. 2. Eduardo atingiu seu objetivo, ou seja, com essa estratégia que ele bolou aqui contra Reinaldo, ele conseguiu o objetivo esperado, que era justamente ridicularizar Reinaldo, dizer que ele tinha estudado, mas não sabia ou seja, fracassaria na sua exibição. Você vai dar também uma justificativa. E terceira e última, por que Eduardo estava tão interessado em prejudicar o colega? Então, qual era o interesse de Eduardo em prejudicar Reinaldo durante a aula, ou seja, durante a exibição desse rapaz, né, no caso do Reinaldo. Então é isso, pessoal. As leituras, elas serão recorrentes no nosso cotidiano escolar, certo? Hoje é fragmento de romance, amanhã pode ser um fragmento de conto, uma crônica, uma reportagem, enfim, os vários gêneros textuais que nós estudamos ao longo de nossa formação, certo? Então, assistam mais de uma vez, se não compreenderam, e obrigado por assistir.